Depois de horas de debate, a maioria dos senadores aprovou regras para a regularização de bens e dinheiro mandados para fora do país sem que fossem declarados à Receita Federal. O projeto prevê o retorno ao Brasil de dinheiro e bens remetidos irregularmente ao exterior. A Receita vai cobrar 15% de imposto de renda, mais 15% de multa sobre o valor total do patrimônio repatriado. Para a oposição, o sistema beneficia criminosos. Eu jamais vi qualquer país do mundo fazer repatriação de lavagem de dinheiro. Então, se tem um crime de lavagem de dinheiro, não é um dinheiro lícito, não é dinheiro de evasão e nem muito menos dinheiro de sonegação. É dinheiro construído exatamente no crime. Nós estamos extinguindo a punibilidade de crimes gravíssimos. Como nós vamos aqui anistiar, fazer a remissão, que é o perdão, para aqueles que cometem crime de descaminho, de falsificação de documento público? Isso é coisa de bandido. Ou mesmo, como aqui foi colocado muito bem pelo senador Caiado, de lavagem de dinheiro. E aí a grande dificuldade desse projeto. É muito fácil lavar dinheiro. Eu pego dinheiro fruto do tráfico de drogas, do tráfico de pessoas, da corrupção, do descaminho, coloco num negócio lícito lá fora, eu lavei o dinheiro e trouxe para o Brasil. E aí, eu como mulher não posso aceitar, no que se refere ao tráfico de pessoas, onde a maioria das pessoas são mulheres, ou mesmo no tráfico de drogas, vivendo do estado da fronteira e tentando defender os jovens nesse país. Nós estamos, senadora Cabiberibe, anistiando de delito doleiros, laranjas, homens de palha, seja o nome que se dê nessas tempostas de pessoas, mesmo quando elas sejam laranjas, ou doleiros, ou homens de palha, ou servidores amando dos agentes políticos. Nós não podemos votar ao arrepio da lei. O que nós temos aqui são armadilhas morais nesse projeto. O dinheiro que está lá fora, proveniente de contrabando, de descaminho, remessa de recursos que foram feitas mediante utilização de documentos falsos, falsificação de documentos públicos, para com isso lavar dinheiro, crime de lavagem de dinheiro. Foram acrescidos ao projeto expedientes que permitiriam, inclusive, a legalização, entre aspas, de ativos como obras de arte, pedras preciosas. Tudo isso está aqui, incluído na Câmara dos Deputados. Agora, o senador Walter Pinheiro propõe aqui da tribuna uma lipoaspiração do projeto, uma cirurgia plástica, separando, colocando de lado tudo aquilo que, no seu entender, e no entender, creio que todos nós, é inaceitável do ponto de vista ético, do ponto de vista moral. E a senadora Simone Tebet foi muito enfática ao enumerar todos esses dispositivos que mereceriam a nossa reprovação. Não fosse, evidentemente, o desejo do governo de submeter o Senado, de colocar o Senado de joelhos, dizendo: aprovem isso tudo, aprovem a anistia ao uso de documentos falsos, aprovem a anistia à lavagem de dinheiro, porque nós precisamos desses recursos. Mas fiquem tranquilos, façam o trabalho sujo, que a presidente Dilma vai fazer o trabalho limpo, ela vai vetar. Já temos o compromisso do ministro da Fazenda de que haverá o veto. Senhores senadores, eu, em algumas vezes, já entrei nessa cantilena. A prova que a presidente Dilma veta. Me arrependo amargamente. Mas vários senadores, assim como eu, gostariam de se posicionar contrariamente a esse projeto. E para mim é muito simples isso aí. Eu não vou votar um texto em que está se legalizando
pelo menos o texto atual, se a presidente vai vetar ou não é outra história. Mas, nesse momento, o texto que está sendo aprovado legaliza um monte de ilegalidade, anistia, coisas que eu tenho certeza que nenhum de nós aqui gostaria que acontecesse a esse país. O meu voto é não, senhor presidente. Mas eu quero dizer, senhor presidente, que em que pese todo o nosso esforço em defesa do Brasil, existe algo que é insustentável. Primeiro, a constatação inegável de que o país, não só pela incompetência da presidente Dilma, mas pela conivência dela com o crime, está mergulhado no crime, na lama. Não é só da tragédia lá da minha querida Minas Gerais. A lama tomou conta deste governo do PT. E isto se comprova não só na Operação Lava Jato, se comprova em atitudes de desespero. Eu vejo que vem aqui a essa tribuna alguns deputados da base do governo tentar insistir que a proposta de impeachment, que o pedido de impeachment seria um golpe. Olhe que o mesmo PT que pediu o impeachment de Itamar Franco, de Fernando Henrique Cardoso, agora com toda a comprovação, farta comprovação de crime de responsabilidade cometido pela presidente Dilma, já definido pelo Tribunal de Contas, por unanimidade, com toda a documentação que comprova que o que chamam de pedalada é apropriação indébita, é tomar o dinheiro do BNDES, e não é para pagar Bolsa Família, não. BNDES não paga Bolsa Família, não. Dinheiro do Banco do Brasil também não paga Bolsa Família. Dinheiro do FGTS, mais de 50, quase 60 bilhões de reais retirados de bancos públicos, sem autorização do Congresso, num flagrante atentado à Constituição brasileira e à Lei de Responsabilidade Fiscal. Não bastasse tudo isso, eu tenho aqui mais uma denúncia gravíssima. Eu tenho aqui, senhores parlamentares, uma denúncia que acabo de receber, está nas redes sociais. Aqui está falando o vice-prefeito de Belo Horizonte, o vice-prefeito em exercício de Belo Horizonte. Ele aqui neste vídeo, feito hoje, ele declara para o Brasil inteiro que ele testemunhou, que ele recebeu a informação de algo gravíssimo, que o senhor Aloysio Mercadante, ministro da Educação do Brasil, tendo sido procurado pelo prefeito Márcio Lacerda, do PSB, o prefeito Márcio Lacerda, ao solicitar que o Ministério da Educação pague à prefeitura débitos da ordem de 20 milhões relativos à construção de escolas de educação infantil em convênios, em parcerias celebradas, respondeu prontamente. Quem diz é o vice-prefeito, que lá convive harmoniosamente com o prefeito. Délio Malheiros estava semana passada no exercício do cargo de prefeito. E ele informa ao Brasil que o ministro Mercadante responde: pago-se os 20 milhões à prefeitura e o senhor me garanta os votos do PSB contra o impeachment. É assim que age este governo do crime, tentando negociar votos, tentando usar o dinheiro que é verba constitucional da educação para comprar votos. Seguramente não encontrará quem os venda no PSB, assim espera o país. É possível deixar no comando deste país alguém que pensa que governar um país como o Brasil se faz dessa forma, usando assim o dinheiro da educação? A lama que se instalou é algo com o qual eles querem se perpetuar governando nesse mar de lama. Olha, nós não negociamos, não vamos transigir nos princípios éticos. O PSDB é pelo afastamento de Eduardo Cunha e mantemos essa posição. Não negociamos isso, mas o impeachment da presidente Dilma, quem quer é todo o povo brasileiro. É o Brasil contra Dilma, não é Eduardo Cunha, não é um partido ou outro, é o Brasil contra quem está fazendo. Rauli. Senhor presidente,
senhoras e senhores deputados, deputadas, senadores e senadoras. Estou aqui na página do Banco Central do Brasil. Hoje nós estamos aqui para votar o orçamento. Estamos aqui para votar o PLA também. No resultado fiscal encerrado em 30 de novembro de 2015, está aqui nota para a imprensa do Banco Central do Brasil, no parágrafo 4º, o resultado nominal, que inclui o resultado primário e os juros nominais apropriados, foi deficitário em 29,4 bilhões em outubro. No ano, o déficit nominal totalizou 446 bilhões de reais, comparativamente a déficit de 242 bilhões do ano anterior. Anualizado, o déficit público chegou à estratosfera de 547 bilhões de reais. O líder do governo fala em fechar o ano bem. É a tragédia do país. É o ano de maior déficit de todos os tempos, 9,5% do produto interno bruto, de quase 6 trilhões de reais. Este governo da presidente Dilma Rousseff, do seu partido, o PT, e dos seus aliados, gastaram a mais do que arrecadaram este ano, 442 bilhões, e projetado em 12 meses, 547 bilhões. O que estamos discutindo aqui? Qual dos senhores deputados, senadores gastaram, se nenhuma emenda praticamente foi paga, nem empenhada? Quem é que gastou? Quem é que autorizou? Muitos dos gastos feitos pela presidente Dilma Rousseff foram feitos por decretos sem números e sem autorização do Legislativo. Sem autorização do Legislativo? Olha, é crime de responsabilidade, passível de punição, passível de afastamento de impeachment. Pode um governante gastar 547 bilhões de reais? A minha Londrina tem um orçamento este ano de mais ou menos 1,5 bilhão. Imagine a Londrina ter 1,5 bilhão de orçamento, 500 mil habitantes, 550 mil habitantes, 300 vezes, mais de 330 vezes gastou a sua excelência, a presidente Dilma, a mais do que arrecadou. Não estou falando, isso aqui é só o déficit, além de ter arrecadado os seus 20 e tantos % do PIB, 1 trilhão e pouco, ela já gastou 442 bilhões e projetando para dezembro 547. Que país é esse? Onde está a seriedade? Onde está a capacidade do governo? Se isto não for motivo para afastamento, para impeachment, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, o que nós, deputados e senadores, estamos fazendo. Se é para dar o jeitinho brasileiro, deixar do jeito que está, eu sou legalista, sou pela legalidade, pela Constituição, e a Constituição prevê que quando o governo inflige a lei de responsabilidade, e está lá no artigo 32 da Constituição, seja ela governador, prefeito, ele sofre processo de afastamento, de impeachment, governador e prefeito, cassação. Então, senhor presidente, é grave. Não adianta ficar discutindo orçamento para o ano que vem, se o Brasil está uma tragédia. E o governo federal é responsável pela quebradeira do Estado e município, quebrou as empresas, mais de 50% das empresas estão inadimplentes, muitas faliram, 9 milhões de pessoas desempregadas, 11% de inflação, 360% de juros no cartão de crédito, déficit público, déficit da balança comercial, déficit da balança de pagamentos, caos na saúde, no SUS, tirou dinheiro da educação, da saúde, da assistência social, da segurança. Para que serve esse governo? Para infelicitar a nação? Ou vocês querem os empregos dos milhares de cargos de comissão, dos dezenas de ministérios e das estatais,
É chegada a hora de botar um fim nesse governo. Para concluir, é chegada a hora de botar um fim nesse governo tragicômico que infelicita a nação brasileira. 90% da população rejeita esse governo. O que os deputados e senadores estão esperando para botar a dona Dilma para aposentadoria para casa. Se ela renunciar hoje, ela ainda vai, podemos até resolver os seus direitos de ir para casa. Eu acho que ela nem precisa disso. Mas a renúncia é possível. O impeachment é necessário para pôr o Brasil nos eixos. É o que eu tenho a dizer, senhor presidente, pela legalidade, pela constitucionalidade, contra o golpe. Qualquer tipo de golpe somos contra. Somos pela Constituição, pela legalidade, pelo impeachment, e sei que o Supremo amanhã vai decidir com sabedoria não interferir no regimento interno, porque é uma corte constitucionalista. Pela ordem, senhor presidente. Mas eu queria também falar aqui para os deputados que eu acho que a gente tem avançado muito nas CPIs dessa casa. A gente teve a presença do Bunlai, o amigo do Lula aqui na CPI do BNDES. E ontem o Bunlai, ele assumiu que havia mentido e hoje ele virou réu. Ele virou réu no processo do Petrolão. E a importância disso, além dele ter virado réu, com alguns membros da família, mais alguns membros da família Chaim, a importância disso é que a gente está desenrolando o novelo que chega no assassinato do prefeito Celso Daniel. A gente está cada vez mais próximo disso. Os petistas devem estar felizes, porque um quadro da envergadura do Celso Daniel, que foi brutalmente assassinado, talvez agora seja o momento da gente desvendar esse crime. Então eu parabenizo essa casa, porque muitas vezes tem relatórios chulos de CPIs, mas cada depoimento, cada palavra de deputado, muitas vezes vem interferindo positivamente no trabalho da justiça. E é o que a gente pode ver agora do depoimento, mesmo silencioso, do Bunlai nessa casa que virou réu. E com certeza, esse mistério do assassinato do Celso Daniel, o Bunlai, de certa forma, liga a corrupção. Liga a corrupção de Santo André ao Mensalão e ao Petrolão. Aquilo foi um grande laboratório e a gente está chegando perto de desvendar esse crime. Forte essa relação entre Mensalão e Petrolão, né? Sem dúvida nenhuma, não há dúvidas quanto a isso. Quanto mais a Lava Jato mexe, mais a sujeira aparece e mais clara fica a forma com que os criminosos tomaram de assento a Petrobras. Nesse caso do Bunlai, eles seguiram um método de corrupção que já havia sido empregado no Mensalão: o uso de empréstimos frios, empréstimos de fachada, para desviar dinheiro público para o esquema do PT. Esse amigo do ex-presidente Lula funcionava como o operador do negócio. A investigação do Ministério Público diz que ele atuava em conluio com os tesoureiros do partido, o Delúbio Soares e o Vacari Neto, e sob a batuta do ex-homem forte do governo Lula e do PT, o José Dirceu. São sempre os mesmos. Agora, é importante dizer que esse capítulo do Petrolão não termina hoje com a denúncia. Vem aí 2 delações premiadas bombásticas que têm tudo para ir além do que já se descobriu. Vão falar o senador Delcídio do Amaral e o ex-deputado Pedro Correia, políticos que estiveram diretamente ligados ao poder. O fato é o seguinte: o Bunlai não é o peixe grande. Não é ele, Alessandra. Com certeza. Vamos aguardar, então, essas delações premiadas aí. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite, Daniel. Senhor presidente, nós temos acompanhado o desenrolar dos fatos da Operação Lava Jato e ontem, mais uma vez, aparece nos noticiosos a notícia do envolvimento de um tesoureiro do Partido dos Trabalhadores com arrecadação de propina. Falo dos autos do inquérito que envolve a denúncia do senhor Carlos Bunlai e a família Chaim. Mais uma vez se comprova a existência de uma verdadeira quadrilha
instalada nas hostes do Poder Público Federal e que tem como único propósito surrupiar recurso público para manter um esquema de poder. Dia 13, o povo brasileiro foi às ruas para se manifestar, para mostrar o seu repúdio diante do que está acontecendo. É fato que o movimento não contou com a presença de um público muito grande. Mas isso é o reflexo do descrédito que a política vem tendo por parte do cidadão brasileiro, que vê hoje a política como uma coisa suja, que vê hoje a política como um grupo de pessoas que se aproveitam do poder para tirar vantagens pessoais. E aí, senhor presidente, é bom que se diga, a todo momento nós vemos das tribunas da Câmara dos Deputados e até do Senado a tentativa de distorcer os fatos, a tentativa de negar o óbvio, de negar a realidade, de negar que a Petrobras foi saqueada, de negar que o BNDES foi usado para enricar, para locupletar o pichuleco, como é conhecido hoje o ex-presidente e presidente de honra do Partido dos Trabalhadores. O fato é que nós temos que mudar esse quadro. Não é admissível que hoje, vez por outra, a Polícia Federal invada a Câmara dos Deputados, a Casa de Políticos, para cumprir mandados judiciais. O povo brasileiro cansou de ver tanta sujeira, tanta roubalheira e tanta indecência. E aqui eu não posso deixar de dizer que, enquanto tentam transferir a crise de gestão, a crise ética, a crise política, apenas para o Congresso ou para a Câmara dos Deputados, não vamos nos esquecer que nas gravações que foram reveladas do senador e líder do Partido dos Trabalhadores, Delcídio Amaral, e que mostravam um plano, uma trama para perpetrar a fuga de alguém que foi condenado pela justiça pela prática de crimes, o seu Cerveró. Essa fuga passava antes pela concessão de um habeas corpus da parte do Supremo. Então o Supremo também não está fora desse mar de lama. O Supremo também não está isento, assim como a Presidência da República. O fato é que essa política que levou o povo brasileiro a desacreditar da grande maioria dos políticos, que hoje certamente pagam uma conta que não é sua. Tem que mudar. Então, senhor presidente, eu venho aqui para, mais uma vez, tentar desfazer as mentiras que foram colocadas nessa tribuna. Aqueles que negam a realidade. O PT é o partido que tem hoje na cadeia as suas principais lideranças. E certamente outros irão para a cadeia também fazer companhia aos companheiros de partido.